Boa noite, estamos ao vivo em mais uma live aqui nos canais da Suno. Vamos falar hoje dos produtos da Suno Asset e de todos os fundos que nós gerimos, inclusive os que nasceram em dezembro. Sim, Salavim, temos fundo novo em dezembro, é o fundo de Previdência, mas calma, vamos devagar. Vou falar de todos os fundos que a gente tem aqui sob gestão, numa live curta. Então já solta logo a tua pergunta, não espere, porque não vou demorar muito aqui na live. Vou falar rapidamente de cada um dos fundos e vou partir para as perguntas, faça logo suas perguntas. Muito bem, vamos recapitular. Quantos fundos a Suno Asset tem? Em ordem cronológica. Começando pelo fundo imobiliário SNFF, nosso fundo de fundos, ele vem entregando um rendimento de 65 centavos por mês, que é o padrão da SNFF. Estamos no último mês do semestre, também último mês do ano, e a gente precisa distribuir 95% do resultado do ano no semestre. Só para ver se o pessoal da produção aqui quer falar alguma coisa comigo. Não, vamos lá. A gente, então, vai distribuir em dezembro alguma coisa diferente de 65, porque a gente distribui no tempo do semestre pelo menos 95%. Essa é a regra dos fundos imobiliários. Então, Vitor, você está prometendo um rendimento maior e não falou exatamente como. Então, a gente vai divulgar exatamente. É isso que o microfone novo? Vai para os dois. Então, vamos dar 2 microfones que eu vou falar hoje em dobro. Aqui embaixo, tá bom? Então, microfones em dobro aqui. Será que você... Isso aqui é uma mensagem subliminar para o rendimento do SNFF no mês de dezembro? Será? Então, microfones em dobro. Será que o rendimento vai ser em dobro? Será que é 2 por 1? Bom, a gente vai publicar o valor exato no dia 15 de dezembro, que é a Datacom. E esse mês, o pagamento, que normalmente é dia 25, né? Dia 25, o Papai Noel chega. Então, o presente precisa ser comprado antes. Então, esse mês de dezembro, os fundos da Suno vão distribuir no dia 23. No dia 23, então, vai pingar na conta o rendimento do mês referente a novembro. Nesse mês de dezembro, no dia 15, Datacom, vai pingar o rendimento dia 23, tá? Então, esse mês é diferente. Papai Noel na Suno chega mais cedo. Papai Noel vai chegar na sua casa dia 25, mas vai passar na Suno antes, no dia 23, que vai ser uma sexta-feira, dia 23 de dezembro, tá? Pô, receber dinheiro sexta-feira já é bom, 23 de dezembro é melhor ainda. Então, bom, SNFF é isso. Deixa eu ver aqui, o som tá bom agora, gente? Melhorou? Está audível? Vou tomar uma água enquanto vocês me respondem aí. Como é que tá o som? Som, teste. Legal, obrigado. SNFF, então, dito. Nosso segundo fundo, que foi lançado, imobiliário também, SNCI. SNCI vem enfrentando um desafio muito grande da deflação, 3 meses de deflação. Muitos dos nossos CRIs têm proteção contra a deflação, mas a parte, vamos lá, IPCA mais 7. Se o IPCA deu deflação, a gente tem proteção, mas é 0, né? Não é negativo, mas é 0. E aí eu só recebo 7. 7% ao ano é 0,5% ao mês. 0,50 e qualquer coisa. Então, e esses fundos estão acostumados a pagar mais de 1%. Então, imagina quando a maior parte dos seus títulos te paga só 0,5%.
que você faz? Sem dizer que alguns títulos, MRV e Tecnisa, por exemplo, não têm proteção contra a deflação. Então, o título passa a valer menos. Se a gente girar, a gente realizaria prejuízo. Esse foi o desafio do SNCI. Os CRIs, eles se atualizam por inflação de 2 meses antes, e o que o CRI rende no mês, a gente distribui no mês seguinte. Por isso, o efeito da deflação é de 3 meses no rendimento do fundo que você vê. Estou recebendo um recado aqui do time de produção. Tá tudo certo. Vamos lá. Então, voltando aqui para a SNCI, a gente então, ainda está sofrendo os efeitos da deflação. Estamos em dezembro. O que vamos distribuir em dezembro é referente aos ganhos do fundo de novembro, que é impactado pela inflação de setembro. Então, o mês 9 teve deflação, impacta o resultado do mês 11, e no mês 12 distribui. Então, ainda estamos fazendo toda a gestão ativa, giro de carteira, troca de ativo, para poder conseguir manter uma rentabilidade distribuída atrativa para o nosso investidor, com uma certa estabilidade. O valor vai ser conhecido no dia 15 de dezembro, também pago dia 23 de dezembro, porém, saiba que estamos fazendo todos os esforços para manter isso o mais estável possível. O mês passado a gente distribuiu R$1 por cota, tá bom? Vou fugir um pouco da ordem cronológica para fechar os fundos imobiliários. Depois eu começo o fundo de ações, que na cronologia eu deveria falar aqui de fundos de ações. O último fundo imobiliário aqui, então, já falei da CNFF, SNCI. Vamos falar de SNLG, ainda está no home broker MGLG. Vocês, cotistas, votaram pela substituição do nome, pela substituição do regulamento, pela troca do administrador. Essa troca vai ser efetivada durante o mês de dezembro. Vai trocar o nome, vai trocar o ticker, né, de MGLG11, vai para SNLG11 durante o mês de dezembro. Estamos avançadíssimos em uma negociação que a gente pretende anunciar em dezembro. É uma negociação imobiliária. O valor patrimonial do fundo, que era 39, também já foi revisado. Se eu não me engano, é dia 15 que se publica esse novo valor patrimonial. Então, vocês vão observar um novo valor patrimonial, um acerto na contabilidade que estava, a gente já vem falando isso, distorcida por conta de desinformação da contabilidade da SPE com a contabilidade do fundo, uma bateção de cabeça que a gente vem acertando isso. Fundo de papel é muito mais rápido, ceboleta, compra, vende. Fundo de tijolo são coisas mais lentas. Então, assim, a gente está desde maio, junho, com esse fundo na mão, e a gente tenta mover as coisas são extremamente mais lentas do que os fundos de papel. Fecha o pack aqui de fundos imobiliários já listados, né? Temos um outro fundo imobiliário em oferta pública. Esse aí a gente só pode se manifestar via material publicitário, que é o SNEL, Fundo de Energia Limpa. Entra no site da Sunoace, busca as informações lá, tem tudo padronizado, com os avisos de risco, etc. e tal. Não podemos entrar em grandes detalhes agora numa live. Mudando para ações, nós temos o fundo de ações, que foi lançado no ano passado. É um fundo que pegou uma época de Ibovespa com extrema dificuldade, taxa de juros se elevando muito, os fundos de ações, os melhores fundos de ações do Brasil caindo 20%, 30%, gestores extremamente renomados, tendo seus fundos bastante desvalorizados nesse período, e nós bravamente ali defendendo o capital do cotista, conseguindo uma rentabilidade, defender, na verdade, o capital nesse momento que a Bolsa cai bastante. A gente caiu muito pouco, dependendo da janela, subiu um pouquinho, ele está muito próximo do 0 a 0. E essa estratégia de ações que teve
o Suno Zero, lá no início, que já foi fechado, o Suno Ações, né, que cobrava uma taxa menor, e hoje tem o Suno FIC-FIA, ele ganhou um primo. Essa estratégia ganhou um primo Previdência. Já está na XP, o Suno Ações Prev. É um fundo de previdência com a maior exposição de ações que o varejo já viu. Todo mundo para em 70 e bota 30 em caixa. A gente fez os 70 de ações, como manda a regulação. Dos 30%, a gente pode ter 20% em multimercado investimento no exterior, que a gente vai usar para botar nossa carteira offshore, e apenas 10% de caixa. Então, é um fundo Prev, focado em ações, tá? Já disponível na XP. Não adianta você clicar em fundos de investimento que você não vai achar. Você tem que clicar em Previdência. Vai em Previdência, pesquisar fundos, você vai botar lá Suno, você vai achar o nosso fundo. Mas é VGBL ou PGBL? Vou perguntar para o Ring aqui. Ring, VGBL ou PGBL? A pessoa, como é que faz para decidir se é PGBL ou VGBL? Senta aqui do meu lado, pega aqui o microfone. Vai sair. Eu estou com 2 microfones, então é 2 microfones que é o rendimento duplo da CNFF no mês de dezembro. Boa tarde, pessoal. É um prazer falar com vocês sobre Previdência. Então, primeiro aqui, hoje, às 8 horas, a gente vai ter uma live completa sobre Previdência aqui nesse mesmo canal. A gente está no canal da Suno? Exato. Nesse mesmo canal. Espero vocês às 8. A gente vai explicar tudo, mas vou dar já uma pincelada. Tem pessoas no Funds, tem pessoas no FIIs. Então, se você está assistindo pelo Funds, assistindo pelo FIIs, vai no canal da Suno, já agenda hoje às 20 horas. Você vai saber tudo de Previdência. É PGBL? É VGBL? Dá para fazer portabilidade? Já adianto que é sim para todas as perguntas, mas assim como todos os detalhes, hoje às 20 horas, certo, Ring? Exato. Vou dar uma rápida pincelada, muito importante aqui. Para quem faz declaração completa de imposto de renda e tem no seu imposto de renda, renda tributável, é possível, e a gente vai dar os detalhes hoje, aportar até 12% da sua renda tributável num plano PGBL e ter uma grande vantagem de tributação, tem um diferimento fiscal abatendo da sua base de cálculo do imposto de renda. Então, de novo, se você faz a declaração completa e tem renda tributável, a gente vai explicar os detalhes, como funciona. Vale pensar num PGBL. Estamos no melhor mês do ano para aportar num PGBL, que é o mês de dezembro. Era isso que eu ia te perguntar, eu queria destacar isso aqui. Ring, lá em abril, quando eu estiver fazendo minha declaração, eu vejo isso. Dá para fazer lá em abril ou tem que ser no ano fiscal? Tem que ser no ano então, fiscal. A hora é essa. Ou você agora. faz em dezembro, ou você só vai ter o benefício fiscal, no ajuste anual, na sua declaração de 2024. Exatamente. Então, só para dar uma pincelada, né? E a gente vai dar todos os detalhes, é um spoiler. Quando você investe num fundo de ações, no momento do resgate, o investidor paga 15% sobre o ganho, sobre o rendimento. Quando você investe num fundo de ações previdenciário, no regime de VGBL, outro regime, não é o P de pato, é o V, no VGBL regressivo, após 10 anos, você paga menos imposto do que no FIA normal, você só paga 10, e essa diferença dos 15 para 10 no tempo, ela é muito grande, são 5% de ganho só no imposto. Então, fica aqui um spoiler para vocês conhecerem o PGBL, o VGBL e os regimes progressivo e regressivo. Além disso, a gente vai falar também sobre portabilidade, vantagens de sucessão e sobre a carteira do Suno FIA Prev. Então, fica aqui o convite, Vitor. Obrigadão, Ring. Valeu. Até mais tarde, não perca, então. Obrigado. A nossa estratégia de ações, então, como a gente já falou aqui, ganhou um primo, né? Que é Prev, Suno Prev Ações. É a carteira muito parecida e a gente tem performado acima dos nossos pares, acima do Ibovespa. A gente vê um período de taxa de juros elevada para todo o ano de 2023. Então, é um desafio, sim, para a renda variável, porém, nos preços que as ações estão hoje, o carregamento ali de dividendos, enfim, o fluxo das empresas e o que elas devem pagar de dividendos com esse preço descontado é maior do que o que a gente está vendo na NTN-B, né, que paga a inflação mais um juro real. Então, mesmo com taxa de juros altos,
o preço atual das ações, a gente vê muitas oportunidades, principalmente em small caps, mas também nas large caps, né? A Petrobras, claro, tem um risco político e tal, mas a Petrobras está 2 vezes lucro. Assim, se a Petrobras for destruída em menos de 2 anos, você vai perder dinheiro. Se ela for destruída em mais de 2 anos, você já recuperou o seu capital. Então, é algo, a continha não é tão simples assim, mas a ideia macro é essa. Então, o mercado está precificando completa destruição da empresa num período muito curto, e a gente viu que quando a empresa teve problemas, isso levou tempo para ser prejudicada, leva tempo para você estragar um ativo daquele tamanho. Hoje a sociedade tem uma outra visão, tem um nível de paciência e aceitação extremamente menor, então não vai ser fácil os mesmos desmandos nas estatais, até porque hoje, devido aos escândalos passados, existe a lei das estatais, a responsabilização na física dos administradores é muito severa. Então, eu não acredito numa completa destruição de valor, como a gente já viu num passado recente. Então, é uma questão de preço. A gente tem alguns papéis estatais na carteira, sim, mas eles foram, em 2022, um dos maiores responsáveis pelo resultado do fundo até então. Vamos lá. Para finalizar aqui, então, já falei de fundos imobiliários, já falei de fundos de ações, dei o spoiler do Previdência, que é ações também, e vamos finalizar com o nosso FIAGRO. O FIAGRO, ele, não posso dar também tantos detalhes de falar e tal, porque estamos em oferta, então estamos no período de silêncio, então só um comentário aqui de informações já publicadas. O FIAGRO chamou uma nova oferta, essa oferta é durante o mês de dezembro, então se você é acionista, olha lá na sua custódia, tem um negócio chamado SNAG 12. Nós tivemos lá em Sorriso visitando o imóvel, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais da Suno, nós visitamos o imóvel, encontramos alguns cotistas em Sorriso, a maior parte dos cotistas da região, outros foram até lá, a gente ficou bastante feliz com esse esforço que os cotistas fizeram para interagir com os cotistas, interagir conosco, e visitar um ativo que é do fundo. É um fundo que tem majoritariamente uma posição em CDI. O CDI foi mantido essa semana no mesmo patamar e provavelmente vai passar o ano de 2023 num patamar elevado. Então, é um fundo que não tem muitas preocupações pela frente. Ele está muito bem posicionado, sendo majoritariamente crédito, majoritariamente CDI. Terminando esse overview, Exetec ou Trisul? Vamos de Trisul. Esse aqui já está respondido. Ó. Próximo. Zilma, vamos tirar suas dúvidas assim. Deixa eu ir lá no começo. Tá? Boa tarde, gestor do Dia do Povo. Receba, ó. Microfone duplo, rendimento duplo. Receba. Sim, graças a Deus, Pai. Vocês são os melhores cotistas do mundo. A Suno deu sorte e tem os cotistas que são os melhores do mercado. O que é essa pergunta aqui? Vou botar na tela. Olha, a gente está entrando num fundo imobiliário bastante diferente, né? Que é o SNEL, que é um fundo de energia limpa. Vou pedir para você ir lá no site da Suno Asset, olhar os fundos, olhar a landing page, que eu não posso ficar falando muito dele aqui, tá? Ele é um diferentão, hein? Ele é bem diferente. Presta atenção no potencial de rentabilidade dele, também, obviamente, nos riscos, mas dá uma olhada lá, se você, assim, qual área de fundos. A gente já cobre, a gente já tem um FOF que é tudo. Tem um fundo de crédito, tem um fundo de tijolo e tem um fundo imobiliário que faz energia, assim. Vai ter log, laje, shopping, tudo dentro do Suno Properties ali, da estratégia de tijolo que hoje é o MGLG. A gente vai crescer esse veículo. Mas você vai dar crédito em PCA, crédito em CDI? Todos dentro da SNCI. Não vamos ter
E fundo CRI high yield ou high grade, todos dentro da CNCI. Então, ele vai ser um middle risk, ele vai continuar crescendo como risco médio e diversificando em indexadores. Então, a gente não pretende ter tantos fundos, porque senão vocês se perdem, ou até nós nos perdemos. A gente quer ter poucos fundos de cada tema. Tá? Muito bem, vamos lá. Olha, eu acabei de dizer aqui sobre Petrobras, acho que Banco do Brasil, BBCA, né? O DPV. A gente gosta também bastante de Banco do Brasil, né? E o Odontoprev eu vou deixar aqui para você dar uma olhada lá no relatório da Research, para você ver qual é a nossa opinião. Não dá para entregar toda a informação da Research aqui numa live, senão o pessoal lá briga comigo. Vou entregando só um pedacinho. Vamos lá, gasolina... Gasolina baixando de novo, vai impactar o IPCA, consequentemente os fundos. Olha, o governo vem com um pacote ano que vem, né, de aumento de gastos. Então, a PEC aí, a proposta de emenda constitucional para usar mais dinheiro do que os gastos do último ano corrigido pela inflação, né, ou seja, o teto de gastos, a PEC do fura-teto, ela vai causar, do ponto de vista macro, mais gastos. Você tem mais demanda agregada. Então, dificilmente a gente vai ter uma redução nos preços quando você tem mais dinheiro demandando os mesmos produtos. A produção não acompanha na mesma velocidade. Então, mesmo que a gasolina baixe, né, eu não acredito numa queda dos preços como a gente viu há 3 meses. Há 3 meses, o que aconteceu? Teve um choque, a taxa de juros subiu muito rápido e os impostos caíram todos no mesmo mês. Então, houve um reajuste muito forte também da energia elétrica. Tá? Não foi só a gasolina. O preço de energia elétrica via ICMS da energia baixou. Então, esse choque que a gente viu em 2022, no segundo semestre de 2022, ele não deve se repetir em 2023, e quando a gasolina oscila por oscilação do preço do petróleo ou do dólar, ela não é capaz de causar o impacto, porque foi muito forte, né? Foi um valor muito relevante que caiu nesse ano. Então, não acredito em deflação em 2023, não. Quem dera deflação em 2023, o Banco Central poderia diminuir a taxa de juros, que está muito alta. Zilma, você pediu para eu responder suas perguntas aqui, mas são muitas perguntas de ativos isoladamente. E aí, enfim, essas informações todas completas estão nos relatórios, mas assim, Taesa, parece que, comparando com o dividendo que ela pagou, ok, mas com o que ela vai pagar, não está muito ok, não. Acho que tem melhores opções com menos risco. Tá? Itaú, talvez Banco do Brasil. Tá? Assim como eu não respondi ao Dr. Prévio, eu vou deixar uma sem responder aqui, vou deixar você ler no relatório. Só vou dizer uma coisa, o governador de São Paulo, só para ficar no mesmo setor, o governador de São Paulo declarou a opinião dele sobre uma das empresas estatais de São Paulo. Tá? O pessoal só quer saber de single name. A Raizen, temos um relatório. Em resumo, ela veio cara para a Bolsa. Sem entrar em mais detalhes. Vamos lá. Deixa eu ver se tem recado aqui da produção. Tá tudo certo, produção? Tudo certo. Vamos lá. Luiz Charles. É o rei, hein? É o xará do rei. Come Cotas
existe nos fundos de renda fixa e multimercado abertos para aplicações e resgates. Portanto, fundos imobiliários não têm come-cotas, fundo de ações não tem come-cotas e o Previdência também não tem come-cotas. Então, os nossos fundos não têm come-cotas. Vitor, que diabo é come-cota? Come-cota é um mecanismo da Receita Federal de antecipação dos impostos. Você aplica num fundo de renda fixa todo dia 31 de maio e no dia 30 de novembro, a cada 6 meses, o administrador calcula o valor que você já ganhou, retira 15% se a tributação dele for de longo prazo vai até 15%, se for de curto prazo, para em 20%. Então, ele cobra ali os 20% ou 15%, depende da estrutura tributária de cada um dos fundos, e recolhe antecipadamente o imposto para a Receita Federal, mesmo antes de você sacar. Como ele precisa tirar dinheiro e mandar para a Receita Federal, e isso não afeta o valor da cota, se o valor da cota é o mesmo e o montante precisa diminuir, você tem que diminuir o número de cotas. Então, é um sistema que retira um pouco das suas cotas, ele come cotas e recolhe imposto para a Receita Federal, por isso o nome do sistema é come cotas. Os fundos da Suno não têm come cotas, tá bom? Pela natureza dos fundos. Botei na tela sem nem ler. A XP, infelizmente, a nossa sócia aqui, a gente tem uma super relação com eles, mas eles têm uma investida, chama New Wave, e eles, no contrato com a New Wave, eles dão exclusividade até que a New Wave coloque vários produtos de energia, eles não podem participar de ofertas com essa mesma tese, tá? Mas você tem várias outras corretoras, acho que são 20 corretoras que aderiram à nossa oferta, Itaú, BTG, Caixa Econômica Federal, Banco Inter, Nubank e vários. Eu vou pedir para, mais uma vez, dar uma olhada na nossa landing page, coloque SNEL 11, vai no Google SNEL 11, Suno, Energias Limpas e tal, você vai achar todas as informações, inclusive também o nosso prospecto. Antes de decidir pelo seu investimento, leia o prospecto, principalmente a seção fatores de risco, tá bom? Vou seguir aqui. Independente da corretora que você comprar, depois você pode fazer a transferência de custódia, tá? Uma STVM. Então, como você pode transferir suas ações da Vale de uma corretora para outra, você vai poder transferir as suas cotas de SNEL de uma corretora para outra, mesmo antes de listar em bolsa, beleza? Então, depois você vai para a sua corretora de preferência. O Charles, o parente pobre, mas quando você for lá na Inglaterra, o rei vai te receber lá, ele falou, pô. Aqui uma dica do Alex Gabriel. Não dá para se prender em uma única corretora hoje em dia. Isso também é uma diversificação de fornecedores, né? É importante você ter mais de uma conta. Eu tenho uma conta com umas 10 corretoras. Vitor, você é maluco, eu sei, eu sou maluco, mas assim, você também não precisa ter 10 corretores. Mas umas 3 ou 4 não custa nada, cara, não tem tarifa. Antigamente você ter conta em banco, você pagava uma tarifa. Hoje você tem conta, você, cara, abre no Inter é de graça, abre no Nubank é de graça, abre na Rico, na XP, na Clear, que são as 3 da XP, tudo de graça. Você pode abrir no BTG também, é de graça. Você pode abrir, cara, tem tanto lugar para você ter, até para você experimentar, ver a conta. Tem um produto que só tem aqui, outro que só tem acolá. Fica aí como dica de diversificação de fornecedores, tá bom? Turma, caminhando aqui para encerrar, o time da produção está me olhando de cara feia aqui. Calma aí, só mais uma. Eu vou responder, então, mais uma pergunta. A primeira pergunta que chegar, eu vou responder. O Roberto sempre tem 2, XP e Clear. Aí não vale, você tem que ter de grupos econômicos diferentes. Quais as corretoras participantes que cara, todas as corretoras a abertura é grátis. Acho que não tem nenhuma que não é grátis. Sim,
Vou falar dos coordenadores. A Guide é grátis, a Warren é grátis, a Ativa é grátis e a Orama também é grátis. Então, os 4 coordenadores. Dei 4 exemplos aqui que eu não tinha dado antes. Mas a pergunta que eu quero responder é outra. Essa aqui, ó. O que eu sugiro para iniciante? Já respondo depois do gole. É água, tá, gente? É água no copo da Suno. O iniciante, ele precisa entender aonde ele está investindo. Ele precisa compreender como que aquele fundo vai ganhar dinheiro. Então, mais importante do que a alocação em si é ele entender o que ele está fazendo. Então, como a pessoa não tem profundidade de análise ainda para entender o que ela está fazendo, eu sugiro que ela vá em fundos de papel. Portanto, SNCI, SNAG, essa linha de produtos, tá? Eu acho que eles são os melhores para iniciante do ponto de vista de alocação? Eu acho que não. Eu acho que o SNFF, do ponto de vista de carteira, cumpre um papel muito melhor do que o SNCI, porque você investe no SNFF, ele faz uma diversificação em 30 fundos diferentes. Né? Então, o SNFF é melhor para o iniciante do ponto de vista econômico, de alocação de capital. Ele faz uma diversificação para você, você não fica concentrado num tipo só. Só que, se você não entende o que a SNFF faz, que ele faz essa alocação, que é fundo de tijolo, a maior parte que está descontado, que tem ganho de capital potencial para 2023, 2024, se você não entender isso, você provavelmente vai comprar SNFF, vai ficar olhando para o lado, vai ficar comparando com fundo de papel, vai achar que o produto é ruim, quando não. Ele está comprando fundos de papel descontado, ele está comprando fundos de tijolo descontado, e boa parte dos ganhos de SNFF virão dos ganhos de capital dos fundos de tijolo que ele tem. Só que para você concluir isso, você vai ter que esperar 2, 3 anos para ver o ciclo terminar e se fechar e falar assim, nossa, realmente o Vitor falava lá atrás, ele rendeu mais do que o SNCI. Sim, isso pode, provavelmente, deve acontecer. Só que a pessoa que não consegue enxergar 3 anos à frente, quando eu, por exemplo, tenho miopia, astigmatismo. Quando a gente está sem óculos, a gente não tem uma visão, a gente não tem um conhecimento tão grande para enxergar lá na frente, a gente só consegue enxergar o que está aqui mais perto do nosso nariz. Então, olha, aqui eu enxergo bem, aqui eu já não enxergo tão bem assim. E esse investidor que não tem uma lente para enxergar lá na frente, para entender como é que é a mecânica do fluxo de caixa de um fundo imobiliário, como é que aquele fundo imobiliário vai ganhar dinheiro, ele só consegue enxergar o rendimento de 1 mês, de 2 meses. Ele só consegue enxergar aqui, ó, curtinho. Então, do ponto de vista educacional, vai de SNCI. SNCI é renda fixa, SNAG é renda fixa. Você não conhece, toma menos risco, vai no risco de renda fixa. Apesar de que eu ficaria muito feliz se você investisse tempo para entender a SNFF. E eu tenho certeza que se você entender a SNFF, você vai direcionar hoje muito mais para a SNFF do que para a SNCI, do que para a SNAG. Tá? A maioria das pessoas entra em SNCI, entra em SNAG, porque é mais renda fixa, não entende muito bem o mercado imobiliário, não quer entender, não tem tempo, legal, é para isso, a gente tem essas linhas de produtos justamente para atender a todos os perfis. Então, para concluir aqui, se você tiver um horizonte mais longo, vai no SNFF. Se você quiser aprender e ver mês a mês, vai de SNCI. Pergunta respondida. Gente, muito obrigado. 6h42. Se você ainda não deu like, dá um like aqui. A live está acabando, mas o YouTube entende, entrega o conteúdo para as próximas pessoas. Cadê a fonoaudióloga? Próximas pessoas que vão entrar no YouTube depois, podem ver esse vídeo gravado. E, obviamente, inscreva-se aqui no canal. A setinha é aqui, mais ou menos. Se inscreve também no canal para não perder as nossas próximas lives. Um grande abraço. Hoje, das 8 da noite, hein? Suno Prev, não perca às 8 da noite, Suno Prev, tudo. VGBL, PGBL, regressiva, progressiva. Não perca, são muitas informações. E é esse ano, PGBL é esse ano. Você tem que investir até o final
do ano para abater teu imposto de renda. Você vai investir o dinheiro que você pagaria imposto de renda lá na frente. Presta atenção e não vai perder essa oportunidade. Se liga hoje, 8 da noite. Valeu. Tchau. Fui. Sim. Receba.